A Polícia Rodoviária Federal do Lula, do governo Lula, vamos lembrar, fez uma operação contra o trabalho escravo e encontrou mais de 200 trabalhadores baianos no Rio Grande do Sul que estavam em condições análogas à escravidão. Tiago, qual a diferença de escravidão e situação análoga à escravidão? Escravidão era aquilo que tivemos por 4 séculos no Brasil, tem aí alguns outros lugares também no Brasil, infelizmente. Análogo à escravidão é aquilo, a pessoa pode até ganhar algum dinheiro e tudo mais, mas é condicionada a muito trabalho, a pessoa é espancada, a pessoa é torturada e geralmente o chefe cria algum tipo de dívida para essa pessoa que essa pessoa nunca recebe o dinheiro, então fica trabalhando e não recebe nunca porque tem dívida criada pelo chefe. Então o governo Lula achou, esses trabalhadores trabalhavam para 3 vinícolas muito conhecidas no Brasil. Vou te mostrar aqui a foto, porque eu não posso não mostrar, né? Seria omissão minha. Essas 3 aqui, ó, que a grande mídia não mostrou, não saiu em título de nenhum lugar da mídia, né? Só é no meio da matéria, ó. Salton, Garibaldi e Aurora. Bom, aqui, Aurora, Garibaldi e Salton, para você saber. Esse é só, tem vários modelos de garrafa deles, mas esses são só 3 modelos. Eles também fazem suco de uva. Ou seja, infelizmente eu comprava sempre suco aqui da Aurora. Era o único que vendia onde eu morava em Maceió. Tem outros aqui, mas no mercado eu comprava só tinha Aurora. Esses são sucos de uva que eles têm aí. Então essas 3 vinícolas utilizavam trabalho escravo. Ok, na verdade não está nem um pouco ok. O que se descobre agora? Tiago descobriu, viu? A grande mídia não fez nenhum. O trabalho de jornalismo investigativo morreu durante o governo Temer e só voltou agora. Olha, a Folha e o UOL estão fazendo agora um novo núcleo de jornalismo investigativo. O núcleo tinha sido desfeito, sabe quando? E no fim de 2016, ou seja, quando o Temer assumiu, desfizeram. Não tem mais jornalismo investigativo na Folha e UOL, ou tem bem pouco. Agora que assumiu o Lula de novo, vai ter agora jornalismo investigativo, vai voltar. É só contra o PT. Contra o Bolsonaro não tinha. Não conseguiram achar o seguinte. Sabe quem é amigo dos donos da Aurora? Eu vou te mostrar aqui. Alguém que tem foto com os donos da Aurora, você não viu essa foto em lugar algum. Vamos lá, foto aqui. Dono da Aurora, ex-presidente da República, inclusive segurando as uvas aqui, ó, que devem ter sido colhidas por trabalhadores escravos. Esses aí estavam em trabalho escravo desde o governo Bolsonaro. Vamos lembrar, o governo Bolsonaro que praticamente acabou com o combate ao trabalho escravo. Coincidência ou não, e nesse caso talvez até seja coincidência, mas talvez não, o Bolsonaro começou a criticar e a desmontar todo tipo de combate ao trabalho escravo depois da reunião que ele teve, não só essa com os donos da Aurora, não! O Bolsonaro foi a Bento Gonçalves, que é a cidade onde tem essas 3 vinícolas. E aí ele se reuniu com esses empresários, com o Garibaldi, com o pessoal da Aurora, com o pessoal da Salton e com outros ali proprietários de vinícolas, essas outras que não usam trabalho escravo. E aí ele se reuniu também, eu vou te mostrar aqui outra foto, com a presidente da Câmara de Indústria e Comércio, né? Tem uma Câmara de Indústria e Comércio lá em Bento Gonçalves, cuja presidente é essa aqui, ó, Marijane é o nome dela. Essa Marijane escreveu uma nota sobre o trabalho escravo das empresas. Na nota, sabe quem ela culpava? Os culpados pelo trabalho escravo não são as empresas, não. Os culpados pelo trabalho escravo também não era a empresa terceirizada que os escravizava. Tampouco eram os chefes, tampouco era a ganância dessas empresas Essas empresas são bilionárias, viu? Bilionárias, não é milionária, não é bi. Não é a ganância deles, não. Os culpados pelo trabalho escravo são o assistencialismo e a falta de mão de obra especializada dessas pessoas pobres. É isso. Essa foi a nota da Câmara de Indústria e Comércio, cuja presidente é bolsominion, se encontrou com Bolsonaro não uma vez, nem duas, várias vezes. Bolsonaro foi a Bento Gonçalves 4 vezes durante o mandato dele. Toda vez que ele ia lá, 2, 3 meses depois, o Bolsonaro falava mal do combate ao trabalho escravo. Esse é o Bolsonaro. Engraçado, você não via nenhuma coisa da mídia ligando as coisas, ligando os pontos. É um pontinho fácil de ligar. Olha, eu comecei a achar essas fotos em menos de 10 minutos no Google. Eu fui pesquisando, a coisa foi só piorando e piorando e piorando. Ó, eu vou te ler aqui um trecho da nota que essa mulher aqui falou. Eu vou te explicar o caso, você vai entender direitinho a culpa do governo Bolsonaro e como a extrema-direita fomenta esse tipo de coisa. Parte da nota dela. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade.
Quer dizer, o que ela quer dizer é o seguinte, tem muita gente que não quer trabalhar porque está recebendo Bolsa Família. A culpa é do Bolsa Família, segundo a Bolsonaro. Não é dos empresários. Vamos lembrar um pouquinho sobre a empresa Salton. Salton, sei lá. Olha, pensa num vinho que me deu ressaca. Bebi uma vez esse vinho pra nunca mais. Até minha esposa faz cara feia só de eu falar o nome. E olha, antes dessa notícia aí, eu só falar o nome Salton, a minha esposa... Ai, ressaca! Ó, tô aqui na Espanha, ó. Tem um vinho espanhol aqui bom, ó. Não me dá ressaca e não tem trabalho escravo. Ó, dona do Salton aqui, ó. Luciana Salton. Ela fala o seguinte: sobrenome não garante emprego. A diretora executiva da vinícola, que leva o sobrenome de sua família, fala de sua atuação e do grande impacto da quarentena no mercado de vinhos. Para quem não sabe, ela é a quarta geração da família que comanda a empresa. O sobrenome não garante emprego, mas por acaso todos os gerentes executivos da empresa têm o sobrenome Salton. Mas sobrenome não garante emprego, hein? Essa aí, ó, usando que trabalho escravo. Vamos lembrar o seguinte sobre a família Salton, que bolsominions que usavam trabalho escravo. Vamos lá. A família Salton chegou ao Brasil na década de 1870. Naquela época, foi antes do Brasil se tornar república, o governo, o Império Brasileiro, o imperador, o que eles queriam? Para eles, o Brasil tinha um problema que tinha muita gente escura, ou seja, tinha muito negro, tinha muito indígena no Brasil para pouca gente branca. Então eles começaram a fazer um tipo de marketing. Naquela época não existia marketing, mas se você pensar bem, é marketing. Para promover em outros países, principalmente na Itália, Espanha e Portugal, que são idiomas parecidos com português, né? Mas Itália e Espanha, que são idiomas parecidos com português, para que as pessoas fossem para o Brasil. Quando uma família chegava ao Brasil, o governo dava terras para essas pessoas. Agora imagina que em 1870 ainda tinha escravidão. Então você tinha uma legião, assim, uma multidão, assim, milhões de negros que trabalhavam na roça, no campo, inclusive em vinícolas, de maneira escrava. Aí chegou essa família e ganhou terras. Os negros não ganhavam terras. Eles, italianos, chegaram no Brasil e ganharam terras e terras e terras e terras. E aí, por mais de 10 anos, eles podiam utilizar trabalho escravo, porque ainda tinha escravidão no Brasil. Depois a escravidão foi abolida. Lembre-se que quando aboliram a escravidão, os grandes jornalões da época no Brasil e o mercado financeiro disseram que isso seria uma tragédia para a economia do Brasil e que isso seria muito ruim para os empresários. Parece com as declarações de agora, né? Quando você vê o Lula tentando alguma melhoria para a população, você vê a mesma coisa. Mercado financeiro, a Globo, a Folha, o Estadão fazendo coro contra a mudança do Lula. Eu vou te dar uma notícia. Isso já acontecia, ó, 150 anos atrás, viu? Quando tinha alguma mudança boa para a população, mercado financeiro e a mídia eram contra. Tá, aboliram a escravidão, ok. Quando aboliram a escravidão, o que aconteceu? Os negros não tinham direito a terras, então eles trabalhavam como semi-escravos. Só continuavam chegando imigrantes de outros países, italianos, espanhóis, portugueses, chegavam e ganhavam terra no Brasil. Chegavam e ganhavam terra no Brasil. Então quando você vê que esse pessoal tem muitas terras, vinícolas, lembre-se, se o Brasil fosse um país justo, isso pertenceria a pessoas negras, não pertenceria a eles. Porque os negros trabalhavam como escravos, não ganharam 1 centímetro de terra. E eles, só por chegar no Brasil e serem brancos, só por serem brancos, não era por nada mais, viu? Não era porque, era amigo de alguém, não. Só por serem brancos, chegavam e ganhavam hectares e hectares de terra. É isso. E ainda podiam usar escravo. Aí começaram a vinícola, poucos anos depois, mais 10 anos de vinícola, ainda tinha escravidão, depois era semi-escravidão, aí você viu que eles gostavam da escravidão, voltaram a usar agora, em pleno 2022, e 2023 estava aí usando o trabalho escravo. Gostavam, né, disso. Pois bem, a família Salton e essas outras vinícolas aí de Bento Gonçalves é uma região ali na Serra, Serra Gaúcha, tem várias cidades ali. Bento Gonçalves é onde tem mais vinícolas. Outras cidades ali perto também tem vinícolas. Ali eles fazem vários eventos com vinícolas. Um deles, ó, o Bolsonaro participou, o filho do Bolsonaro participou. Era um evento em que o bolsominion Eduardo Leite, aquele lixo lá, governador do Rio Grande do Sul, junto do Eduardo Bolsonaro, prometeram dinheiro para as vinícolas. O Badesul é como se fosse o BNDES, mas do Rio Grande do Sul. E o BNDES, ó, Badesul e BNDES assinam declaração conjunta de apoio ao setor vitivinícola, que são plantadores de vinho. Vitivinícola porque não é só de vinho, também fazem suco de uva. Tá, aí você vai ver aqui nas fotos, eu vou te mostrar as fotos, pô. As fotos que os jornalistas aí investigativos da mídia não acharam. Aqui a foto. Eduardo Bolsonaro, aqui Eduardo Leite, aqui representantes. Aqui tá até a outra que eu mostrei aqui na outra foto. Aí você vai pegando foto, olha só aqui Eduardo Bolsonaro discursando,
sobre as vinícolas, que eles têm imposto demais, que não tem mão de obra, que os salários são altos demais, tudo aquilo. E aí na plateia, vamos lá, vou mostrar aqui foto da plateia, você vai ver o quê? Todos os donos das vinícolas. 3 delas usando trabalho escravo aqui, ó, os donos de vinícolas aplaudindo, tudo mais. Tá aí, ó. E o governo Bolsonaro prometendo dinheiro para esse pessoal aí que usava trabalho escravo. É isso que fizeram. Aliás, quando a Aurora se encontrou com o Bolsonaro, a notícia era essa aqui, ó. A Aurora convida Bolsonaro para a inauguração da nova fábrica e revela a ligação com a primeira-dama. A Aurora tem ligações com a Michelle Bolsonaro. Até a Michelle Bolsonaro envolvida com esses escravocratas aí. É uma vergonha. Você não vê isso na mídia. Se não é o Thiago aqui falar, quem me segue no Twitter já tá sabendo disso desde algum tempo, desde algumas horas atrás. Quem não me segue tá sabendo agora. Se não é o Thiago falar, você não ia ficar sabendo. Aqui a gente mostra essas verdades aí. Porque se você lê a grande mídia aí todos os dias, você não ia ficar sabendo disso. Falou.